Olá, querida grávida! Muito bem-vinda à nossa semana da gravidez descomplicada. Estou super feliz por estar aqui contigo hoje e se estás grávida neste momento e queres sentir-te mais tranquila, mais segura e mais preparada para a chegada do teu bebê, então estás no sítio certo. Eu sou a Ana, enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica e mãe do Duarte de 6 anos e do baby Lourenço de 5 meses. E ao longo desta semana vou mostrar-te o caminho para te preparares para a chegada do teu bebê de forma tranquila e descomplicada, mesmo que sejas mãe de primeira viagem. Vamos falar sobre o que realmente precisas de saber para viveres uma gravidez leve, com mais segurança e confiança em toda a tua jornada. Gravidez, parto, amamentação e pós-parto. Durante esta semana teremos 3 aulas. Hoje vamos começar por falar sobre os 5 erros que muitas grávidas cometem e que acaba por lhes tirar a tranquilidade. Nas próximas aulas vamos aprofundar a preparação para o parto e também o enxoval do bebê de forma prática e simples. Então, fica aqui comigo num lugar tranquilo, sem distrações e permite-te aproveitar este momento que preparei com muito carinho para ti. Mas será que viver a maternidade de forma mais tranquila e descomplicada é mesmo possível? Talvez neste momento estejas a pensar: eu ando tão perdida, é tanta informação, tantas opiniões diferentes, tanta coisa para preparar e decidir, e eu compreendo perfeitamente, porque eu própria também já me senti assim. Mesmo sendo enfermeira, quando vivi as minhas gravidezes, também tive dúvidas, inseguranças e momentos de incerteza. E agora, depois de 2 gravidezes e 2 bebés nos braços, consigo dizer-te com ainda mais certeza que é possível viver esta fase com mais tranquilidade. E não sou só eu que digo, ao longo dos anos tenho acompanhado muitas famílias a prepararem aqui a chegada dos seus bebés de forma mais segura e descomplicada. Eu quero mostrar-te algumas dessas histórias. Para além do conhecimento que obtemos, a não complicação que nós depois desencadeamos neste processo todo, que nós conseguimos facilitar-nos um ao outro. Yeah. Isso, não é? Eu não tenho ninguém aqui, nós não temos ninguém aqui, vamos completamente à Nora, não é? E ajuda também a conciliar, ok, nós estamos a fazer as coisas como deve de ser, não vale a pena estar a estressar. O conhecimento é mais importante, porque se nós não soubermos fazer, vai ser mais complicado. E fizemos o trabalho de casa, ajuda a descomplicar, ajuda a tornar tudo mais fácil. Sabia quais é que eram as opções e estava tranquila. No fim, há vários tipos de expectativa que as pessoas têm de ter em consideração. Há a expectativa prática, e depois há a expectativa também emocional e familiar. E, e aí a expectativa é que nós obviamente queremos sempre o melhor para o nosso filho, de longe, e queremos que corra tudo perfeito. Mas lá está, temos de saber gerir as nossas expectativas. As ferramentas para gerir não só a expectativa, mas também o stress. Olá, sou a Ana Rebelo, tenho uma bebê de 18 meses. Eu sou mãe de primeira viagem e acho que mesmo para uma mãe de segunda ou terceira viagem relembra as coisas. Foi realmente muito importante. A preparação para o parto foi ótimo. Aquela bola de pilates foi a minha salvação. No parto foi a minha salvação. Os movimentos que são realmente muito importantes e facilitam imenso quando a pessoa está ali com as dores nas alturas. É muito importante, ela é muito simples na maneira de tratar, de falar, descomplica muito. Eu pus 1001 coisas dentro da mala da maternidade, a minha e dela, da Liz, e a Ana foi dizer, mas está aqui coisas a mais, simplifica, tira isto e põe aquilo, e realmente havia coisas que eu não iria usar, e é esse conhecimento, é esse tipo de conhecimento que a Ana nos transmite, para além da tranquilidade. E a extração do leite, a conservação dele, para mim também foi muito importante. A limpeza, o tratamento do umbigo, que eu estava a fazer um filme. Aproveitem tudo bom aquilo que a Ana tem para vos dar, absorvam, porque é conhecimento muito importante. Não é só, como estou a dizer ali, aquilo que eu senti, não é só para o parto, é no pós-parto. A nível psicológico também ajuda muito a dar-nos uma tranquilidade brutal. Para começares a perceber porque é que eu falo tanto sobre descomplicar a maternidade, é importante que saibas de onde vem o meu método de trabalho. Eu sou enfermeira há 13 anos e trabalho no bloco de partos desde 2018. Sou conselheira em aleitamento materno e terapeuta especialista em massagem do bebê. Ao longo destes anos já assisti a centenas de partos e acompanhei milhares de mulheres desde a gravidez ao pós-parto. E todos os dias vejo exatamente as mesmas dúvidas, os mesmos medos e as mesmas inseguranças. Vejo as grávidas com medo do parto, medo da dor,
medo de não conseguir amamentar, medo de não saber cuidar do bebê e medo de falhar como mãe. Para começares a perceber porque é que falo tanto sobre descomplicar a maternidade, é importante que saibas de onde vem o meu método de trabalho. Eu sou enfermeira há 13 anos e trabalho no bloco de partos desde 2018. Sou conselheira em aleitamento materno e terapeuta especialista em massagem do bebê. Ao longo destes anos já assisti a centenas de partos e acompanhei milhares de mulheres desde a gravidez ao pós-parto. E todos os dias vejo exatamente as mesmas dúvidas, os mesmos medos e as mesmas inseguranças. Vejo grávidas com medo do parto, medo da dor, medo de não conseguir amamentar, medo de não saber cuidar do bebê e medo de falhar como mãe. Vejo também a ansiedade que surge com tanta informação diferente, tantas decisões e tantas mudanças que acontecem ao mesmo tempo. Porque a verdade é esta, a gravidez muda tudo. Muda o corpo, muda a rotina, muda a identidade, muda a dinâmica da família e principalmente muda a vida da mulher. E quando estamos perante algo novo, especialmente quando envolve o nosso bebê, o nosso bem mais precioso, é natural que o medo do desconhecido apareça. E eu compreendo isto profundamente. Não só como profissional, mas também como mãe. Depois de viver 2 gravidezes e de ter 2 bebés nos braços, consigo ainda perceber com mais clareza aquilo que as mulheres realmente sentem nesta fase. E foi exatamente aí que comecei a perceber algo muito importante. O acompanhamento tradicional, seja no centro de saúde ou mesmo nas consultas privadas, apesar de ser fundamental, muitas vezes não é suficiente para preparar verdadeiramente uma mulher para a maternidade. Normalmente é um acompanhamento aqui mais focado na parte clínica, garantir que está tudo bem com o bebê, acompanhar exames, sintomas físicos, o que é essencial, claro, mas existe aqui uma grande lacuna noutras áreas igualmente importantes, no apoio emocional, na gestão das expectativas, preparação prática, confiança para tomar decisões e a preparação para o pós-parto. E é exatamente aqui que muitas mulheres acabam por sentir inseguras. Porque a maternidade não é só um evento clínico, é uma transformação profunda na vida da mulher e da família. Esta é uma fase muito importante da vida do casal e há que ter uma preparação para tal. E não estou a falar apenas dos cursos de preparação para o parto, mas de um acompanhamento ainda mais próximo exatamente para suprir essas necessidades. E apesar de trabalhar no hospital e de acompanhar tantas mulheres, foi apenas quando vivi a minha própria experiência de gravidez e maternidade que percebi de uma forma muito real a falta que existe de preparação prática, emocional e apoio ao longo desta jornada. Porque uma coisa é ter o conhecimento teórico sobre o que é suposto acontecer, outra coisa completamente diferente é viver isso na nossa própria pele, na nossa própria família. Na minha primeira gravidez, do Duarte, aquilo que mais me marcou foi aqui a gestão das expectativas. Hoje tenho consciência de que a minha experiência de gravidez, do parto e pós-parto teria sido completamente diferente se eu estivesse preparada para alinhar as minhas expectativas com a realidade de ter um bebê nos braços. Durante essa gravidez tive uma ameaça de parto pré-termo e isso mudou completamente aquilo que eu tinha idealizado. Eu sempre imaginei uma gravidez ativa, mas a partir das 24 semanas não pude fazer muitas das coisas que eu queria. Não pude fazer yoga, não pude fazer as minhas caminhadas, não pude preparar um enxoval como tinha imaginado e isso trouxe-me aqui bastante frustração. Depois, no parto, uma das minhas grandes expectativas era ter epidural e não sentir dor, mas a epidural não fez efeito. E naquele momento senti uma frustração enorme, porque aquilo que eu tinha idealizado não estava a acontecer. E o mais curioso é que eu conhecia os métodos de alívio da dor, eu própria ensinava isso às minhas grávidas, mas não estava preparada mentalmente para aquele cenário. Eu nunca tinha considerado sequer a hipótese de não ter epidural. E quando a realidade foi diferente, bloqueei completamente. E também não tinha preparado o pai para me ajudar no alívio da dor porque achava que não ia ser necessário ter epidural, só que não foi o que aconteceu. E atenção, a decisão de optar pela epidural foi totalmente consciente e eu sabia quais eram os prós e os contras. Depois, no pós-parto, vieram outros desafios. As visitas, que eu achava que não iam incomodar, incomodaram. A recuperação do parto foi exigente, a amamentação foi desafiante, a privação do sono foi ainda mais intensa do que eu imaginava. E eu estava habituada a trabalhar por turnos e achei que seria fácil de gerir, mas acordar de 2 em 2 horas ou 3 em 3 horas todos os dias durante meses é completamente diferente. E lembro-me de pensar, se eu, que sou enfermeira parteira, me sinto assim, imagino quem não tem este conhecimento. E foi aí que percebi o impacto gigante que a gestão de expectativas tem em toda a jornada da maternidade. E percebi também o quão distante da realidade das famílias estão muitos cursos de preparação para o parto, porque focam-se apenas em passar a informação by the book, seja na teoria ou na prática, mas não se focam nas expectativas realistas, ou seja, em preparar as famílias para a realidade de ter um bebê nos braços. Então, quando algo que era esperado não acontece, é aí que as famílias se sentem frustradas. E foi esse o momento de viragem, porque antes de depois tinha a minha segunda gravidez e desta vez foi completamente diferente. Não porque tudo tenha sido perfeito, mas porque eu apliquei exatamente aquilo que ensino às minhas famílias.
mais. Tinha expectativas mais alinhadas, tinha ferramentas, tinha preparação emocional e tinha a minha Dream Team. E isso mudou completamente a forma como vivi a gravidez, o parto e o pós-parto de Lourenço. E foi aí que tive ainda mais certezas. Quando existe preparação adequada, quando temos as pessoas certas ao nosso lado, a experiência muda. Depois dessa experiência, comecei a olhar para o meu trabalho de uma forma diferente. Percebi que uma das coisas mais importantes que podia fazer pelas grávidas não era apenas ensinar, partilhar informação e conhecimento. Era ajudá-las a alinhar as expectativas com a realidade. Comecei então a trabalhar a gestão de expectativas com as minhas grávidas e casais que acompanhava, ajudá-las a perceber o que é normal, o que é expectável e como se podem preparar para cada fase. E comecei a ver algo muito interessante a acontecer. As grávidas chegavam mais tranquilas, com menos medo, com menos ansiedade, sentiam-se mais confiantes para tomar decisões e lidavam melhor com os desafios quando eles apareciam. Porque, quando sabemos o que esperar, deixamos de sentir que estamos a falhar. Passamos a sentir que estamos preparadas. E isso muda completamente a experiência da maternidade. Não significa que seja tudo perfeito, significa que existe mais segurança, mais consciência e mais capacidade para lidar com o que vier. E foi exatamente assim que nasceu o meu método de preparação para a maternidade. Senti então a necessidade de usar todo o meu conhecimento e experiência, não só como enfermeira especialista, mas também como mãe, para criar um método de trabalho diferente daquele que normalmente encontramos nos centros de saúde ou nos hospitais. Um método baseado, claro, em evidência científica, porque essa é a minha base profissional, mas também muito centrado na prática do dia-a-dia e na realidade das famílias. Um método que conseguisse suprir essas lacunas e ajudar as grávidas e recém-mamãs a viver esta fase com mais tranquilidade, mais confiança e consciência. Comecei então por identificar aquilo que na minha experiência fazia mais falta, percebi que muitos cursos continuam apenas focados na teoria e pouco na realidade que as famílias vivem quando têm um bebê nos braços. Por exemplo, ainda se ensinam práticas desatualizadas, como dizer que o berço do bebê deve estar inclinado, quando as recomendações atuais recomendam o berço sem inclinação para um sono seguro. Fala-se das fases de trabalho de parto, mas não da imprevisibilidade do mesmo. Fala-se da recuperação física da mãe e sinais de alerta no pós-parto, e este é tão mais do que isto. E isto cria um desfazamento enorme entre aquilo que as famílias esperam e aquilo que realmente acontece. E é exatamente aí que surgem a frustração, a insegurança e o medo. Enfim, podia continuar aqui a enumerar exemplos, mas acho que já percebeste, e se és mãe de segunda viagem, até te identificastes com alguns deles. O meu objetivo passou então a ser muito claro. Preparar as famílias para aquilo que realmente vão viver em cada fase, para que se sintam seguras, mais confiantes, mais tranquilas, para que consigam desfrutar da maior e melhor aventura das suas vidas. Hoje, ajudo grávidas e recém-mamãs a descomplicar a maternidade. Através do meu trabalho, elas têm acesso à informação, às ferramentas e ao acompanhamento que precisam para viver esta fase com mais segurança no dia-a-dia. Porque no final, é isso que realmente importa. A segurança que nós transmitimos aos nossos bebés e a tranquilidade que eles sentem quando estão nos nossos braços. E é exatamente isso que me move, para além de partilhar conhecimento, saber que posso ser uma rede de apoio para as minhas grávidas, que elas se sentem acompanhadas, seguras e confiantes ao longo desta fase. Quando comecei a ver a transformação que esta preparação gerava nas famílias que acompanhava, percebi que precisava de chegar a mais pessoas. E foi aí que surgiu a decisão de trazer o meu trabalho para o online, porque assim consigo ajudar mais famílias que talvez nunca tivessem acesso a mim presencialmente e garantir que mais mulheres podem ver esta fase com mais tranquilidade e segurança. E eu tenho mesmo muito orgulho nesta minha decisão, porque a realidade é que muitas famílias sentem falta de acompanhamento, de informação clara e de apoio emocional, seja no público ou no privado. E foi exatamente por isso que eu criei este evento e é também por isso que estás aqui hoje. Porque, tal como tantas outras mulheres que eu acompanhei, tu também queres sentir-te mais segura, mais tranquila e mais preparada para a chegada do teu bebê. Então, vem comigo e vamos tornar esta tua jornada da maternidade mais leve. Na aula de hoje, quero começar por te mostrar alguns erros muito comuns que muitas grávidas cometem sem sequer perceber e que acabam por aumentar aqui a ansiedade e tirar a tranquilidade nesta fase. O meu objetivo não é que fiques preocupada, é exatamente o contrário. Quero que, ao conheceres estes erros, possas sentir mais segurança, mais clareza e mais confiança para viver esta fase de forma mais leve. Porque quando sabemos o que evitar, ficamos muito mais tranquilas, verdade? E o primeiro erro
é desconhecer a importância do pavimento pélvico. E eu sei que talvez não seja um tema em que estejas a pensar neste momento, mas a verdade é que tem tudo a ver com a tua preparação para a gravidez, para o parto e para o pós-parto. Antes de explicar melhor, deixa-me simplificar. O pavimento pélvico é um conjunto de músculos e ligamentos que fica na base da nossa pelvis, aquilo que muitas pessoas conhecem como períneo. E durante a gravidez, com o crescimento do útero, o aumento do peso e todas as alterações hormonais, esta região sofre uma grande sobrecarga. E quando não existe preparação ou consciência corporal, podem surgir aqui algumas disfunções, como perdas de urina, sensação de peso na região pélvica, desconforto nas relações, dificuldade na recuperação do pós-parto. Além disso, o pavimento pélvico tem um papel fundamental no parto. Saber como relaxar, mobilizar e usar estes músculos pode ajudar a ter um parto mais confortável e uma recuperação melhor. O problema é que muitas vezes só se fala do pavimento pélvico no pós-parto, quando na verdade o ideal é começar a cuidar dele ainda na gravidez. Mas não te preocupes, porque na próxima aula vou mostrar-te como podes começar a trabalhar o teu pavimento pélvico de forma simples para reduzir aqui os desconfortos na gravidez, preparar o corpo para o parto e facilitar a recuperação no pós-parto. E este é apenas um dos erros. Existem outros que também têm muito impacto. O segundo erro é não saber montar um enxoval prático e funcional. E este é um erro muito comum, porque existe muita informação, muitas opiniões, muitas listas diferentes. Eu costumo dividir este erro em 3 situações principais. A primeira é fazeres o enxoval consoante o que a tua amiga, a tua prima, a tua mãe ou a tua vizinha usaram ou aconselharam. E isto acontece muito, porque quem já teve bebés costuma aconselhar com boa intenção, mas cada bebé é diferente, cada família é diferente e cada realidade também é diferente. Por exemplo, xuxas. Se já decidistes que queres amamentar, normalmente não é recomendado usar a xuxa até a amamentação estar bem estabelecida. Então, talvez não faça sentido comprar aqui um arsenal de xuxas antes do bebê nascer. Bombas extratoras de leite. Muitas famílias compram ainda na gravidez, mas na maioria das situações não é necessário. Tudo vai depender de como a amamentação evolui e da dinâmica também da própria família. Em situações específicas, como por exemplo os gêmeos ou quando existe intenção de fazer exclusive pump, pode fazer sentido, mas fora isso é algo que normalmente pode ser comprado perfeitamente mais tarde se houver realmente esta necessidade. Os mamilos de silicone também devem ser indicados por um profissional de saúde e não é para uso generalizado. Ou até coisas relacionadas com o sono do bebê, como por exemplo os edredons ou almofadas, que não são recomendados por questões de segurança, ou como os ninhos, por exemplo. Ou seja, já conseguimos perceber que muitas compras podem ser desnecessárias, certo? Depois, pensar que para o enxoval estar completo precisa ter muitas coisas. E aqui quero que guardes uma ideia muito importante. Menos é mais. E quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe que eu não me canso de dizer isto. Os bebés, especialmente no início, precisam de muito menos do que imaginamos. Por exemplo, os bebés não precisam de muita roupa, até porque deixa de servir, e depois temos os gadgets, acessórios, brinquedos, isto tudo são extras, não são essenciais. E outra situação é basear-se nas listas das lojas de puericultura. Quando pesquisamos lista de enxoval, aparecem muitas listas, sobretudo de lojas de puericultura, em que o objetivo dessas lojas é o quê? Vender produtos. Nem sempre estas listas refletem aquilo que é realmente essencial ou recomendado. Por exemplo, os produtos como os ninhos não são recomendados por questões de segurança no sono e muitas vezes nessas lojas estão incluídos. E este é apenas um exemplo. Por isso, é muito importante ter espírito crítico e informação adequada antes de comprar. E o que eu recomendo mesmo é fazer sempre a tua própria lista. Estes são alguns dos erros mais comuns que impedem as famílias de preparar um enxoval funcional, simples e adaptado à sua realidade. Mas não te preocupes, porque na terceira aula vamos falar exatamente sobre como montar um enxoval prático e funcional apenas com o essencial, sem gastar rios de dinheiro. E o terceiro erro é não seres a protagonista do teu parto. Muitas vezes, sem perceber, as famílias acabam por delegar completamente a responsabilidade do parto aos profissionais de saúde. Mas a verdade é que o parto é teu. É o teu corpo, é o teu bebê e por isso tu deves ser a protagonista deste momento, não a obstetra ou a enfermeira parteira. Quando falamos da mulher como protagonista do parto, estamos a falar de parto humanizado, seja ele vaginal ou cesariano. E parto humanizado não significa ausência de intervenções. Significa respeito, informação e decisão partilhada. A equipa de saúde está lá para garantir segurança, identificar riscos e atuar conforme necessário. Mas, fora isso, és tu que ditas o caminho e nós, profissionais de saúde, vamos seguindo. És tu que vives o parto, és tu que sentes, és tu que decides. Não devem ser os profissionais de saúde a decidirem por ti. Por exemplo, qual a melhor posição para parir, ou se deves optar ou não pela epidural e em que momento. És tu quem está grávida e tu é que sabes o que é que estás a sentir. Tu deves ter autonomia para escolher o que desejas e tudo isso deve ser respeitado dentro da segurança clínica.
Mas existe algo muito importante aqui. Não existe autonomia sem conhecimento. E para conseguir ser a protagonista do teu parto, precisas estar informado. Quando tens informação, sentes mais segurança, tomas decisões com confiança, consegues lidar melhor com a dor e diminui muito aqui o risco de viver o parto como uma experiência negativa ou traumática. E é exatamente sobre isto que vamos falar na próxima aula. Vou mostrar-te como podes preparar-te para viver o parto com mais confiança, mais tranquilidade e sentir-te a protagonista deste momento. E o quarto erro é achar que a amamentação é um processo apenas físico e ignorar o seu lado emocional. Muitas vezes pensamos que amamentar é algo completamente instintivo e automático, mas a realidade é que nem sempre é assim. Para amamentar, a mãe precisa de segurança, tranquilidade, confiança e apoio. O estado emocional influencia diretamente a amamentação. Por exemplo, quando estamos em stress ou ansiedade, uma das hormonas essenciais, a oxitocina, pode não fluir da mesma forma. E isso interfere no reflexo de injeção do leite. Muitas mães acreditam que têm pouco leite ou baixa produção, quando na verdade o problema não é a produção, é o reflexo de injeção que pode estar diminuído pelo stress. E quando pensam que não têm leite, ficam ainda mais ansiosas e perceberam agora aqui a bola de neve que se começa a formar. Isto pode ser muitas das vezes uma das causas para o abandono precoce da amamentação. Por isso, é tão importante conhecer a fisiologia da lactação ainda na gravidez, mas também preparar aqui o lado emocional, porque o bebê também sente o nosso estado emocional. Eles são como esponjas. Se a mãe está tensa, o bebê fica mais agitado e tudo se torna mais difícil. É também por isso que no pós-parto é tão importante proteger o ambiente da mãe e do bebê, silenciar palpites desnecessários, limitar visitas e criar um espaço de tranquilidade. Porque pequenas palavras podem ter aqui um impacto enorme numa fase tão vulnerável como o pós-parto. E se não estiveres bem informada sobre a amamentação, podes colocar tudo em causa, especialmente a ti mesma e a tua capacidade de nutrir o teu bebê. E na próxima aula vamos aprofundar também como te podes preparar para a amamentação de uma forma mais tranquila. E o quinto erro é não te ver como uma prioridade no pós-parto. Este é um erro muito comum. Principalmente porque durante a gravidez o pós-parto ainda parece algo distante. É normal preocupar-te com o enxoval, com a organização das coisas do bebê, mas muitas vezes o pós-parto acaba por ser negligenciado. Quando o bebê nasce, todas as atenções voltam-se para ele. E muitas vezes a mãe é esquecida. Não só pelos outros, muitas vezes pela própria mãe. Mesmo tu própria riscas-te a lista das prioridades e tentas dar conta de todas as tarefas. E de repente tudo passa a ser uma prioridade. O bebê, é claro e é suposto, a casa, o marido, as visitas, a rotina e tu. Onde ficas? O autocuidado no pós-parto não é um luxo, não é egoísmo, é uma necessidade. Porque quando tu não estás bem, isso tem impacto direto no teu bebê. Também pode impactar a tua saúde mental, a ligação que vais criando com o teu bebê e até a própria amamentação. A privação do sono, as alterações hormonais, a adaptação à nova vida, tudo isso exige muito da mãe, física e emocionalmente. E quando a mãe está exausta, ansiosa ou sobrecarregada, torna-se mais difícil de interpretar as necessidades do bebê, de acalmá-lo e de responder com tranquilidade. Ou seja, cuidar de ti é também cuidar do teu bebê. Existe uma frase que gosto muito. Mães tranquilas criam bebés tranquilos. O bebê sente o nosso estado emocional. Por isso, para conseguires compreender as necessidades do teu bebê, primeiro precisas estar bem contigo mesma. O pós-parto é uma fase intensa, exigente e de grande transformação. E é exatamente por isso que tu deves ser também prioridade. Descansar, pedir ajuda, ter tempo para ti, não é um luxo. É fundamental. E na próxima aula vamos falar também sobre estratégias simples e práticas para te ajudar a preparar para o pós-parto, incluindo o papel do pai e da rede de apoio. Estes são alguns dos erros mais comuns que impedem muitas mulheres viver a maternidade com leveza, segurança e tranquilidade desde a gravidez ao pós-parto. E eu sei que provavelmente até agora não vias problema nestes erros, porque são aquilo que a maioria das pessoas faz. Mas hoje quero mostrar que existe uma outra forma, uma forma mais consciente, mais tranquila e mais alinhada com aquilo que realmente importa. Porque nesta fase da tua vida a tua energia deve estar focada em ter uma gravidez tranquila, preparar a chegada do teu bebê, viver o parto com confiança, amamentar com segurança e sentir-te capaz de cuidar do teu bebê. E é aqui que a tua atenção deve estar. Esta foi uma aula intensa, mas espero que tenha trazido mais clareza e tranquilidade. Hoje viste que é possível preparar-te para a chegada do teu bebê de uma forma mais leve, mesmo que sejas mãe de primeira viagem. Percebeste também como nasceu o meu método de preparação para a maternidade e falámos sobre alguns erros muito comuns que podem aumentar aqui a ansiedade nesta fase. O objetivo não é que te sintas preocupada, mas sim mais consciente e mais preparada. E agora deves estar a pensar,
Ok, Ana, então e o que é que eu devo fazer para não cometer estes erros? Calma, tu que estás a participar aqui na nossa Semana de Gravidez Descomplicada, estás exatamente no lugar certo para te preparares para a chegada do teu bebê de forma tranquila e descomplicada. Porque na próxima aula vou mostrar-te o caminho. Vou explicar-te os 5 pilares fundamentais que todas as grávidas precisam conhecer para viver esta fase com mais segurança e tranquilidade. Vais perceber o que realmente importa para ter uma gravidez mais tranquila, criar conexão com o teu bebê, preparar-te para o parto, para a amamentação e para o pós-parto. Vai ser uma aula muito especial. E enquanto a próxima aula não chega, aproveita para rever esta aula quantas vezes quiseres. E conta-me aqui nos comentários qual destes erros mais te surpreendeu ou qual foi a tua maior aprendizagem hoje. Se tiveres dúvidas sobre esta aula, também podes deixar aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Muito obrigada por estares aqui e por partilhares o teu tempo comigo. Um grande beijinho da tua enfermeira e espero por ti na próxima aula, que é já na quarta-feira. Até lá!